bela manhã, reunidos no vasto gabinete do diretor-geral, encontramos o irmão Teócrito, Romeu e Alceste. Bom dia, irmão Teócrito. Bom dia, Alceste. Bom dia, Romeu. Bom dia. Soube que tem algo importante a me relatar. Senhor, mesmo com a eficiência dos nossos métodos, precisamos aperfeiçoar alguns procedimentos. No hospital, e sobretudo entre os asilados do isolamento e do manicômio, diversos enfermos ainda não evoluíram como esperávamos. É que eles não conseguiram reconhecer ainda a própria situação com a confiança necessária. Eles permanecem atordoados, semi-inconscientes, presos à inércia mental. Enfim, incapacitados para qualquer tentativa de progresso. E o que é que vocês sugerem para revertermos esse quadro? Nós precisamos despertá-los com urgência. Chocá-los com as lembranças das vibrações animalizadas a que estavam habituados, tornando-os capazes de entender algo através das vibrações humanas. Mas o que podemos fazer, Alceste? Se eles não compreendem a palavra dos mentores, continuam insensíveis, não aceitam nossas sugestões caridosas. Os cirurgiões espirituais materializam-se o máximo possível. Mesmo assim, os enfermos não os percebem, o que dificulta demais as operações. A solução deve ser rápida e eficiente. A venerada Maria de Nazaré, eterna protetora deste instituto, tem pressa em vê-los também aliviados. Assim, desejo o seu sublime coração de mãe. Irmão Teócrito, precisamos partir urgentemente para a Terra, em busca de aprendizes de ciências psíquicas. Somente eles poderão resolver os complexos problemas mentais de alguns internos sem solução na espiritualidade. Pois não percamos tempo. Nomearei agora a equipe que deverá partir para a Terra sem demora. Romeu? Sim, senhor. Encaminhe o pedido de assistência ao Departamento de Vigilância. Pois não. Momentos depois. Entre, meu caro Olivier. Como já sabe, o assunto é urgente. Sim, irmão Teócrito. Por isso mesmo já reuni o pessoal necessário à expedição. Solicitei também indicações seguras da seção de relações externas. Sim, as agremiações de estudo e experiências psíquicas devem ser sérias, em comunhão com o lema cristão da verdadeira fraternidade. Perfeitamente, irmão Teócrito. Nossa busca concentra-se agora no perímetro astral, que compreende Portugal, Espanha, Brasil, países latino-americanos e colônias portuguesas. Levantem também as fichas espirituais dos médiuns congregados a esses centros. Com licença, senhores. Trago notícias da seção de relações externas. O Brasil foi o país escolhido. Ótima escolha, meus caros. Ali concentra-se uma enorme variedade de organizações científicas. Instituições onde o senso religioso e a moral cristã consolidam o ideal de amor e fraternidade. O Brasil também possui uma falange magnífica de médiuns capacitados para a difícil tarefa. Todos registrados no fichário do nosso setor de vigilância. Está decidido. Partirão ainda hoje para a terra de Santa Cruz. Antes de partirem, porém, foi expedida uma mensagem telepática da direção-geral. O objetivo era convocar os diretores das agremiações às quais pertenciam estes médiuns. Queridos irmãos da esfera terrestre, instrutores espirituais e mentores particulares, o Instituto Maria de Nazaré solicita-lhes agora permissão e colaboração para mais um precioso serviço. Lembramos, porém, a todos que os trabalhos prestados pelos médiuns deverão ser voluntários. Nada lhes será imposto ou exigido. Ao contrário, nossos emissários irão solicitar o favor da sua colaboração sem imposições a quem quer que seja, apenas convencendo-os ao cumprimento do dever. Os mentores espirituais dos médiuns devem lhes sugerir o recolhimento ao leito mais cedo que o usual. É importante que mergulhem em suave sono magnético, permitindo amplitude de ação e lucidez espiritual. Isso facilitará o entendimento das negociações que se realizarão pela noite adentro.
O Instituto Maria de Nazaré agradece a todos, lembrando que, uma vez desprendidos dos corpos físicos pelo sono, os espíritos dos médiuns deverão ser encaminhados para a sede de suas agremiações. Na mesma noite, partiu uma pequena caravana com destino ao Brasil, chefiada pelo nosso estimado amigo Ramiro de Guzmán. Por tratar-se de espíritos lúcidos, completamente livres da matéria física, não houve a necessidade de veículos de transporte. Dessa vez não levaremos nenhum enfermo? Não, Romeu. Iremos apenas nós em companhia de Alceste e 2 cirurgiões. Alguns assistentes da vigilância também nos acompanharão. Então utilizaremos a volitação até o nosso destino. Sim, Alceste. Flutuar será mais rápido e eficaz de acordo com nossas experiências espirituais. Antes de partirmos, porém, gostaria de saber o motivo da presença dos cirurgiões. Foi um pedido pessoal do irmão Teócrito, Ramiro. Eles devem examinar as verdadeiras possibilidades dos médiuns recomendados. A escolha definitiva das instituições que visitaremos dependerá dessa avaliação. Tudo programado. Os 8 missionários partiram exatamente na hora prevista. O relógio marcava 23 horas, quando os viajantes começaram a planar nas latitudes brasileiras, dirigindo-se com muita convicção para o centro do país. Suaves claridades, emitidas pela lua cheia, derramavam sobre as costas do planeta tons melancólicos e atraentes. Os odores vivos da flora brasileira, rica de essências virtuosas, perfumavam a atmosfera. Ramiro e os demais consultaram então o mapa que trazia as indicações necessárias. Visitaremos, como previsto, essas 12 cidades do interior. Já as visitei em outras expedições, Ramiro. As cidades da região central do Brasil mantêm grupos de estudos e aprendizagem psíquicos muito sérios. Vamos nos dividir em 4 grupos de 2, visitando 4 cidades de cada vez. E quando encontrarmos os médiuns, qual será o procedimento? Iremos nos reunir novamente neste local da espiritualidade indicado no mapa, com os guias e mentores deles. Às vezes não compreendo o porquê da preferência pelo interior brasileiro. O irmão Teócrito disse-me certa vez que é por causa da quietude e simplicidade dos costumes. Isso acaba não contaminando de graves impurezas o meio ambiente social. Se procurar, verá que nessas regiões há sempre uma caridosa atividade do mundo astral sendo realizada. Na maioria das vezes, em locais extremamente humildes, mas onde a sagrada lâmpada da fraternidade mantém-se acesa para o culto do amor a Deus e ao próximo. Pois então vamos logo, companheiros. Temos ainda muito a realizar. Divididas as duplas, Romeu e Alceste partiram para um agrupamento espírita em Minas Gerais. Ao chegar, encontraram o espírito de 2 médiuns, cujos corpos continuavam adormecidos em seus lares. Boa noite, irmãos. Que Maria de Nazaré esteja sempre convosco. Meu nome é Alceste. Este é Romeu. Viemos solicitar seu piedoso auxílio. Boa noite, meus companheiros. Que grata presença. Em que podemos ajudá-los? Convocamos sua inestimável colaboração para esclarecimento de míseros suicidas. Pobres almas que não se convencem das imposições da vida espiritual. Tentamos reverter a situação, mas nossa cooperação astral não está surtindo efeito. Os infelizes estão reduzidos a um lastimável estado. Por isso pedimos que contribuam com suas energias para o alívio desses desgraçados que baterão às suas portas. Pela experiência que tenho, jovem amigo, serão grandes parcelas de energia. Espíritos de suicida geralmente nos deixam exaustos, esgotados na ânsia de aliviarmos seus sofrimentos. Se bem me recordo, da última vez em que prestei este tipo de assistência, sofri terríveis amarguras. Mal-estar inquietante, perda de apetite, insônia. Até o peso do meu corpo diminuiu. Compreendemos os efeitos de tamanho esforço, nobres irmãos. Por isso, a direção do Instituto Maria de Nazaré lhes oferece garantias.
suprimentos das forças consumidas, quer orgânicas, mentais ou magnéticas, imediatamente após o fim do compromisso. Além disso, a Legião dos Servos de Maria jamais os deixará sem a sua fraterna e agradecida observação. Contamos com seu gratificante esforço. Temos certeza de que não faltarão aos 2 princípios essenciais da iniciação cristã: Amor E despreendimento. É isso, meus amigos. Mesmo assim, gostaríamos que não se sentissem intimidados. Se desejarem, fiquem à vontade para recusar nosso convite. Lembrem-se de que a missão distingue-se por ser voluntária, realizada sem constrangimentos, apoiando-se na confiança e no sincero desejo do bem. Assim, realizaram-se as primeiras conversas em 12 povoações visitadas, sendo os convites apresentados a 20 médiuns de ambos os sexos. No entanto, a dupla formada por Ramiro e seu assistente Idílio não teve o mesmo êxito que Romeu e Alceste. Então, senhores, qual a resposta? Agradeço o convite, Sr. Ramiro, mas não posso assumir nenhum compromisso formal. Já sou envolvido no auxílio a espíritos de ex-viciados. Também sinto-me inseguro para prestar este tipo de assistência. Os quadros expostos são mais graves do que eu imaginava, e o estado dos pacientes é muito precário. Não darei conta deste serviço tão penoso, meus amigos. Desculpem-me. Porém, prontifico-me a irradiar as minhas sinceras preces a essas pobres almas. E a senhora? Mudou de ideia? Não, infelizmente mantenho a minha posição. Fiquei apavorada, profundamente impressionada com o que me retrataram. Sinto muito, meus irmãos. Não estou preparada para assumir tamanha responsabilidade. Compreendemos as suas ponderações, companheiros. Sintam-se desobrigados de quaisquer compromissos diretos. Nós e os servos de Maria agradecemos do fundo do coração a atenção dispensada. Boa noite a todos. Deus os abençoe. Dentre todos os entrevistados, apenas 4 senhoras humildes, bondosas, ofereceram seu auxílio incondicional aos emissários da luz, prontas ao generoso desempenho. Dos representantes masculinos, somente 2 consentiram, sem ímpetos de grande abnegação, é certo, mas fiéis aos compromissos com os quais se comprometeram. Os médiuns restantes, embora honestos, sinceros no amor a Jesus, desencorajaram-se. Era de notar, porém, que o Brasil havia sido assinalado como o ambiente preferido, onde se localizavam médiuns altamente preparados, dignos e verdadeiros. Agora que selecionamos os médiuns, qual será a próxima etapa, Ramiro? Os cirurgiões os visitarão em suas próprias residências, Romeu. À beira de suas camas farão inspeção minuciosa em seus fardos carnais. O vigor cerebral, as atividades cardíacas, a circulação, o estado geral das vísceras e do sistema nervoso, até mesmo as funções gástricas, renais e intestinais serão cuidadosamente investigadas. Mas e se apresentarem problemas de saúde? As deficiências que por acaso forem observadas serão reparadas a tempo através de ação fluídica e magnética. Restam-nos ainda 24 horas para os preparativos. Durante a madrugada, os missionários ainda organizaram a vistoria no perispírito, também chamado de envoltório físico-astral. Os espíritos dos 6 médiuns selecionados foram então conduzidos a um dos postos de emergência e socorro, localizado entre a Terra e a colônia, a qual deveriam prestar o caridoso serviço. O local, considerado uma espécie de departamento auxiliar, abrigava agora aos 8 expedicionários da Legião dos Servos de Maria. Enquanto Romeu e Alceste acompanhavam os trabalhos dos cirurgiões, Ramiro e Idílio
aguardavam os exames num gabinete reservado. Não podemos perder muito tempo. Logo ao amanhecer, essas bondosas almas têm que retornar aos seus lares a fim de despertar. Ramiro, o que estão fazendo neste momento? Os médiuns devem estar recebendo instruções quanto aos serviços que deverão prestar. Seus perispíritos estão sendo examinados e revigorados com aplicações fluídicas. Além disso, as vibrações dos enfermos são analisadas em volume e grau, sendo corrigidos os excessos ou deficiências apresentadas. Mas é necessário tudo isso? Mais do que necessário, meu caro Idílio. Com a experiência, verá que um detalhe que se esquece em segundos de desatenção pode comprometer séculos de existência. Por isso, agora, mais do que nunca, tudo deve ser verificado para que esses nobres espíritos resistam sem sofrer quaisquer distúrbios. Devem estar prontos para dominar e reverter, tanto quanto possível, as emanações mentais nocivas, doentias, desesperadoras dos desgraçados suicidas absorvidos pela loucura. O primeiro contato entre os médiuns e os enfermeiros estabeleceu-se nessa ocasião, quando correntes magnéticas harmoniosas foram dispostas de uns para outros. Logo ao amanhecer, quando o sol surgia timidamente no horizonte, os colaboradores terrenos foram reconduzidos aos seus lares. Estavam livres para despertar do sono em que estavam mergulhados. E agora, Ramiro? Qual a próxima etapa? Retornaremos aos nossos postos, meus amigos. Repousaremos por algumas horas e, em seguida, prosseguiremos nos preparativos à jornada noturna. Precisamos estar bem dispostos para as reuniões que faremos em 4 cidades. Em seguida, uma nova missão. Acabo de receber a mensagem da diretoria-geral. E que missão será essa, Romeu? Devemos retornar ao Instituto amanhã pela manhã. Uma nova caravana partirá para a Terra amanhã mesmo, trazendo um grupo de espíritos suicidas. A diretoria-geral requer o nosso acompanhamento. Desde o regresso da missão chefiada por Ramiro de Guzmán, uma intensa movimentação ocorria nas repartições da vigilância e do hospital. Foi o Dr. Roberto quem nos esclareceu. Bom dia, meus irmãos. Preparem-se, pois hoje mesmo, ao fim da tarde, partirão em visita aos planos terrenos. Graças a Deus. Finalmente eu poderei rever meu Portugal, minha família. Os amigos. Ah, quanta saudade. Meu coração também está em alvoroço, meus caros. Mas acredito que essa viagem não será passeio. O professor Belarmino está certo. Trata-se de uma visita de instrução. Turmas de operários e técnicos já partiram da vigilância ao amanhecer, levando aparelhamentos necessários ao importante trabalho. Será então uma longa caravana? Sim, João. Irão diretores, instrutores, educadores e auxiliares, todos bastante severos na observação dos métodos empregados. O Instituto é muito cuidadoso nas disciplinas exigidas para o intercâmbio entre o mundo espiritual e a Terra. Por isso mesmo, um esquadrão de lanceiros acaba de descer, a fim de fazer uma inspeção rigorosa. Inspeção rigorosa? Onde, Dr. Roberto? No Centro Espírita Brasileiro, onde se realizará a reunião. Ainda pela manhã, após a aula que se seguia às aplicações balsamizantes para nosso tratamento, recebemos a visita de Romeu e Alceste. Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom dia. Viemos esclarecê-los sobre a importante reunião a qual deverão assistir na Terra. Soube que será no Brasil. É verdade, Romeu? Sim, senhor Belarmino. Será em uma cidade do interior brasileiro. E quais são as orientações, jovens amigos? Bem, durante a viagem, será preferível conterem-se nas conversas. Os senhores deverão equilibrar suas forças mentais, induzindo-as à generosidade. Procurem recordar, durante o trajeto, as instruções que vêm recebendo nos últimos meses, recapitulando-as como se devessem prestar um exame. Pelo que começo a perceber, realmente não será uma viagem recreativa. Devem conservar-se concentrados, auxiliando seus condutores na defesa da caravana. Por favor, não nos diga que passaremos novamente pelo Vale Sinistro. Não, senhor Mário. Mas atravessaremos zonas inferiores do invisível. Áreas muito perigosas, onde multiplicam-se hordas de espíritos desordeiros.
Nossos guardiães terão imensa responsabilidade em nos defender no astral inferior. Por isso, devem ajudá-los. Ajudar os guardiães? Mas como? Se não somos nem nunca fomos soldados? Além de estarmos com o organismo comprometido? Tudo bem. Basta permanecerem concentrados, em silêncio. Isso imprimirá maior velocidade aos veículos que os transportarão, afastando tentativas de assalto. Mas não se apavorem. Os legionários garantem que podem dominar qualquer investida dos malfeitores. Outra determinação importante. Não poderão se separar do grupo em nenhuma hipótese, nem mesmo com o louvável intuito de visitar a pátria ou a família. Mas nem acompanhados pelos assistentes? O objetivo desta expedição é outro, Sr. Camilo. Ainda terá a oportunidade de retornar a Portugal. Insistir no erro como fez Jerônimo custará aos senhores muitos desgostos e lágrimas. Ainda são muito fracos, inexperientes. Conhecem pouco o mundo invisível, onde também proliferam as seduções, as tentações, a hipocrisia, a mistificação e a maldade, ainda mais do que na terra. No local das sessões, deverão portar-se como se estivessem em frente ao Templo Supremo. A reunião é, acima de tudo, respeitável, realizada sob o chamamento de Deus Pai. Jesus, o Filho do Todo-Poderoso, estará presente através de irradiações misericordiosas. Por isso, cumprirá a todos, homens e espíritos, precaverem-se com as mais dignas atitudes, chamando os pensamentos mais sadios para enobrecerem suas mentes, esquecerem mágoas, preocupações inferiores, levando ao alto os sentimentos caridosos em benefício ao próximo. Talvez já estejam informados, mas convém lembrar que, integrando a mesma expedição, irão entidades ainda mais infelizes do que os senhores. Espíritos que não conseguiram ainda nenhum alívio, tamanho o descontrole mental em que se encontram. E é seu dever de fraternidade auxiliar essas pobres almas apesar de sua fraqueza, contribuindo com pensamentos bondosos, firmes, vibrando em sentido favorável a elas. Deus seja louvado, Romeu. Farei o que for possível. Que assim seja, Mário. Este procedimento dos senhores certamente irá revigorar os mais miseráveis, aliviando suas angústias e concedendo aos senhores, ao mesmo tempo, o mérito da verdadeira cooperação. O esquadrão de lanceiros que havia descido à terra acabava de fazer a última inspeção no local do encontro. Em seguida, os militares hindus puseram-se de vigia, circulando a sede do centro espírita. Formavam uma barreira invencível em torno da casa humilde. Logo depois, foi erguido no alto da fachada o emblema da Legião dos Servos de Maria. Invisível a olhos humanos comuns, mas não menos real e verdadeiro. Enquanto isso, na enfermaria do hospital? Na Terra, infelizmente, nem todos os homens com capacidades mediúnicas possuem essa higiene moral e mental. Existe entre os encarnados até mesmo leviandade e abuso na prática das relações com os mortos. Isso é lamentável, meus amigos. Sim, Camilo. Mas todo aquele que age sem critério em torno desse assunto tão delicado acumula responsabilidades gravíssimas para si mesmo. Obrigações que pesarão amargamente na sua consciência em dias futuros. Numa das aulas que frequentei, o instrutor revelou que as reuniões espirituais luminosas e verdadeiras são raras na Terra. Seria este um dos motivos, Alceste? Exatamente, professor. Pois nem sempre os componentes de um quadro de médiuns são realmente dignos do alto mandato que presumem poder desempenhar. Esquecem-se de que, para as verdades dos mistérios celestes iluminarem suas mentes, é preciso autodisciplina moral e mental, preparo individual prévio, que obriga a modificações sensíveis no interior de cada um. Ou que, pelo menos, tenham um intenso desejo de reformar-se. Sintam vontade real de praticar o bem. E, sabendo dessa deficiência, a Legião dos Servos de Maria toma alguma atitude? Ótima pergunta, meu caro João. Sim, nosso dever de fraternidade
ordena que espíritos angelicais visitem frequentemente os núcleos onde ocorrem tais infrações. Procuramos aconselhar aqueles médiuns mais inconsequentes, instruí-los quanto possível, orientando-os a agir conforme as leis da benevolência cristã. Voltando ao centro espírita, obreiros devotados, sob a direção de técnicos e diretores da seção de relações externas, preparavam o recinto. O objetivo era torná-lo, tanto quanto possível, idêntico ao ambiente do Instituto. Nesse instante, o diretor espiritual do centro acabava de recomendar, por via mediúnica ao diretor terreno: Caro irmão, as entidades superiores recomendam que não permita absolutamente nenhum tipo de assistência leiga ou desatenciosa aos trabalhos desta noite. Os serviços serão importantes e delicados, pois nada menos do que uma multidão de espíritos suicidas para cá está sendo encaminhado.